Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Leandro Guimarães, mentor de estudos. E hoje vamos conversar um pouco a respeito do Caderno do Aluno, que é o nosso guia de estudos principal aqui da carreira de Medicina da Faculdade Nacional de Rosário. E vamos conversar um pouquinho em termos gerais também, como manejar o nosso núcleo principal de estudos, que são as unidades problema. Vamos lá? Vem comigo para o vídeo então. Bom pessoal, estou aqui mostrando para vocês o nosso Caderno do Aluno. Esse é o Caderno do Aluno, então, a versão 2022, né? Do Caderno do Aluno, que é o principal guia de estudos da carreira de Medicina da Universidade Nacional de Rosário, UNR, sim. O Caderno do Aluno, versão 2022, então, da área Crescimento e Desarrollo, que é a primeira área, grande área, né, a ser estudada no primeiro ano da carreira, certo? Primeiro ano, para quem já viu o vídeo anterior aí, quem não viu, vai lá, veja o vídeo anterior, né, onde eu falo um pouco da cursada da medicina, certo? Primeiro ano nós temos Crescimento e Desarrollo, que é a primeira área, e depois temos a nutrição, que é a segunda área, né? Bom, então aqui, pessoal, passando um pouco pelo Caderno do Aluno, já na segunda página aqui, né, já no início aqui temos o índice, né, mostrando todas as UPs. Então, essa versão de 2022 de Crescimento e Desarrollo tem 14 UPs, né? Tudo bem explicado aqui, tá? Vou passando mais rápido aqui para vocês. Aqui explica um pouco da carreira de medicina, dos fundamentos da área, questão de exames finais, qualificação, né, muito satisfatório, satisfatório, insatisfatório, né? Eu até tinha colocado no vídeo, muito suficiente, suficiente e insuficiente, né? Seria uma troca aí de termos, mas não influencia, seria muito satisfatório, satisfatório e insatisfatório, que seria a qualificação das tutorias, sim? Bom, aí explorando um pouquinho mais aqui, né, o que eu havia dito para vocês, o que eu havia dito no vídeo anterior também, onde eu explico um pouco de como funciona a cursada. O Caderno do Aluno traz a bibliografia geral, né, a parte de anatomia normal, biologia, fisiologia, histologia e êmbrio, parte de psiquiatria, química, biológica, medicina e sociedade, dentre outras disciplinas que vão ser abordadas dentro das grandes áreas, né? Essa área que eu estou mostrando para vocês aqui é a área Crescimento e Desarrollo. Bom, aí vem as unidades, a descrição. Isso é uma unidade problema, pessoal. Então essa é a unidade problema 1. Por exemplo, aqui está a situação problemática, certo? Então tem um texto contando a história, apresentando aqui os protagonistas, né, os atores principais, nesse caso aqui Juan e Letícia, né? Então conta toda uma história. Depois que a unidade problema é apresentada, aos objetivos, vêm descritos objetivos generais e específicos, muito importantes esses objetivos para conduzir também, para ajudar a organizar os estudos, né? E depois vem os conteúdos, certo? De cada disciplina dentro que serão abordadas, né? No qual você vai ter que procurar aí a partir das bibliografias obrigatórias, estudar esses conteúdos de cada disciplina dentro da grande área aí relacionada a determinada unidade de problema. Então aqui anatomia normal, né? Generalidades, biologia, certo? Aí vem toda a bibliografia, certo? E nós temos textos também obrigatórios que são escritos pelos próprios professores, geralmente escritos pelos próprios professores, que estão nesse Caderno do Aluno. Vou mostrar para vocês aqui alguns textos. Bom, fisiologia, certo? Medicina e sociedade, e vai. E aqui você vai se guiando, tá bom? Bom, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui um material de estudo obrigatório, que é um texto obrigatório que está dentro do Caderno do Aluno, né, e faz parte da bibliografia obrigatória.
certo? Ó, esse é um texto, por exemplo, obrigatório, né, de anatomia, certo? Ó, então tem o texto, você vai ler esse texto, né? Você vai buscar também as bibliografias recomendadas. Quando eu falo bibliografia, os livros, né, recomendados, né? Deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui para ficar mais dinâmico, né? Então tá aí, ó, um glossário de anatomia, né? Então esse é o nosso caderno do aluno, certo? Veja que o caderno do aluno de crescimento e desarrollo tem 501 páginas, né? Ele é praticamente um livro, né? Então, ó, veja para vocês verem aqui o que eu disse. Esse é um texto que está dentro da unidade problema, um texto obrigatório que está dentro do caderno do aluno, dentro da unidade problema 1, né, de crescimento e desenvolvimento, La Evolução Biológica, sim? Escrito pela professora Estela Maris Martinez, sim? Da Cátedra de Biologia. Então essa é uma professora lá da faculdade que escreveu. Bom, tá aí, esse é o caderno do aluno, né, o que eu queria mostrar para vocês aí, um pouco do caderno do aluno do Guia de Estudos. E agora, vamos voltar aqui, que eu quero trocar aqui a minha apresentação para vocês, e a gente vai falar um pouquinho como manejar essas unidades problemas. Cada um, não existe uma técnica específica, padrão, que deva ser seguida. Você tem que organizar da forma que seja mais conveniente para você, da forma que você se sinta mais confortável em organizar os seus estudos. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que geralmente é feito o manejo dessas unidades problema. Tá bom, pessoal? Veja bem. Ó, o que nós temos que fazer primeiro? Depois que você faz a leitura da unidade problema, vai entrar em cena, nós vamos construir o que chamamos de chuva de ideias, né? A chuva de ideias, sim? Como se fosse um brainstorm, ou seja, vamos construir um mapa mental com os termos principais que serão extraídos daquela unidade problema, para que a partir daí nós possamos conseguir fazer um link entre esses termos e os conteúdos propostos no caderno do aluno para determinadas disciplinas, fisiologia, anatomia, histologia, etc. Sim? Então vamos fazer isso aí mais ou menos no geral, estou falando em geral, né, pessoal? Bom, então, leu a unidade problema? Chuva de ideias, brainstorm, sim? Por exemplo, aqui trouxe um exemplo para vocês aqui, inclusive de uma unidade problema de crescimento e desenvolvimento, que é a unidade problema 12, né? Ano de 2022. E embaixo em vermelho, pessoal, é a descrição do que seriam os temas relevantes a serem estudados dentro das respectivas disciplinas. Quando eu falo disciplinas, anatomia, fisiologia, biologia, química, etc., neuroanatomia, etc., para que você consiga responder ao P, né? Para que você consiga solucionar, digamos assim, essa unidade problema, essa problemática. Então, ó, tá aí a unidade problema 12, de crescimento e desenvolvimento da versão 2022, né? José tem 35 anos, desde 20 trabalha em uma empresa de carga e descarga, costuma transportar objetos pesados em cima dos ombros, e ele vai a um controle médico, né? Porque nos últimos meses nota dificuldade para fazer esse tipo de trabalho devido a dores em todo o braço, certo? Quando ele termina essa jornada dele de trabalho, certo? Então veja que em amarelo estão destacadas as palavras principais, que seriam as palavras-chave, a palavra-clave da unidade problema, para a partir daí você começar a fazer a sua chuva de ideias. Por exemplo, José, a gente sempre começa, quem é, a primeira pergunta é, quem é o protagonista ou os protagonistas da unidade problema? Aqui nesse caso é o José, é um homem, né? 35 anos, ou seja, um adulto jovem,
trabalha, ou seja, ele é ativo, um adulto ativo, está trabalhando, trabalha em uma empresa de carga e descarga, ou é um trabalho braçal, né, porque ele transporta materiais aí pesados, coloca esses materiais no ombro, ou seja, teoricamente é um homem mais vigoroso, que está em um trabalho braçal, ele é ativo, certo? E aí você começa a fazer essa conexão, essa chuva de ideias, para depois você realizar as conexões. Então veja que, olha quais são os temas, por exemplo, que deveriam ser estudados para tentar resolver essa UP. Claro, a PS, que é a Atenção Primária à Saúde, Processo de Saúde, Enfermidade e Atenção, é para tudo. É muito importante essa área da medicina e sociedade para toda a carreira, né? A via de condução, termalgésica, a via de dor, né? Via de condução motora, histologia do tecido muscular, fisiologia da contração muscular, certo? Anatomia dos membros superiores. Então, tudo isso tem que ser estudado para que a gente consiga responder e discutir a respeito dessa UP, certo? Então, isso seria um exemplo. Um outro exemplo que eu trago para vocês aqui é de uma UP, mas agora é uma UP de nutrição, né, que é também versão 2022, a UP 4 de nutrição, que é a segunda área do primeiro ano, né? Depois que a gente cursa crescimento e desarrollo, nós seguimos para nutrição. Então, olha que interessante. Pus aqui, ó, o P4. Dario vai ao centro de saúde, né, com o seu filho de 6 meses para controle. O médico recomenda que inicie a incorporação de alimentos fáceis de digerir, em quantidades que não sejam excessivas e de diferentes sabores, sem adicionar sal nem açúcar, certo? Então veja que eu fiz a mesma coisa, marquei aqui, na verdade, deveria ter marcado Dario, né, também, porque é um personagem importante, que é um pai que leva o seu filho para o centro de saúde. Olha que interessante, geralmente quem participa geralmente quem é o elo no processo de saúde, enfermidade e atenção é a mãe, né? A mulher, ela é muito importante nesse processo de saúde da família, né? O elo entre na verdade, o eixo do processo de saúde, enfermidade e atenção entre família e centro de saúde é a mãe, geralmente, e aqui interessante que é o pai que está levando o filho, né? Então isso é uma discussão que pode ser pautada, né? Um filho de 6 meses, vai ao controle médico, aí eu marquei incorporar alimentos fáceis de digerir, ou seja, a importância da incorporação da alimentação complementária, né? Da promoção da saúde do ninho, né, da criança, enfim, marca, faz a chuva de ideias. Aqui eu já botei para vocês aqui, em cada palavra que eu marquei, eu fui puxando uma flecha, uma seta, e colocando o que seria importante dentro de cada palavra-chave. Por exemplo, 6 meses, né? 6 meses já aparece movimento de lateralidade, de subida e descida aí de mandíbula, movimentos mastigatórios já aparecem aí na criança, desaparecem reflexos, aquele reflexo de extrusão, né, que o bebê tende a botar para fora o alimento, movimento com a língua para expulsar o alimento, né? O bebê alcança a boca com as mãos, né? Controle, o que seria esse controle? Controle médico, o que a gente avalia no consultório? Uma criança de 6 meses, reflexos, as habilidades, vamos percentilar, vamos tomar peso, a altura, etc., né? Fazer um controle de percentilos ali, certo? E por aí vai. Quantidades que não sejam excessivas, por exemplo, bom, temos que ver a capacidade do estômago, desse ninho, né, dessa criança, a questão de esvaziamento gástrico, ou seja, vamos ter que estudar todo o aparato do trato digestivo da criança comparado ao adulto, as particularidades desse aparato, porque a nutrição é uma área que basicamente a gente estuda trato gastrointestinal, né, química, bioquímica, nutrientes, trato gastrointestinal, etc.
Então aí seria um exemplo então, de brainstorm, né, de chuva de ideias. E assim você vai construindo links, né, caminhos para te auxiliarem no contexto dos estudos. É claro que a gente tem que seguir o caderno do aluno, que é o guia de estudos principal. Esse é o nosso guia de estudo principal. Lá tem os temas e tem a bibliografia obrigatória. E além da bibliografia dos livros, né, que nós temos que ler, os capítulos, né, para se inteirar sobre o assunto, existem os textos obrigatórios que são escritos por professores que estão disponibilizados no próprio caderno. Esses textos também são obrigatórios. Ou seja, material obrigatório a gente tem que ler sim ou sim, né? Não pode deixar de ler. Tá certo? Então, seria isso aí o que eu queria falar para vocês do vídeo de hoje, né, em relação a... Vou mostrar um pouquinho, bem rápido, né, o que é o caderno do aluno, como que ele está organizado bem rapidamente e como manejar as UPs. Em um outro vídeo, eu vou postar um outro vídeo aqui no canal em breve, falando um pouquinho das minhas técnicas de estudo, o que eu faço para me organizar aqui na carreira. Eu sou uma pessoa que gosto de... Deixa eu mudar aqui para outra tela. Eu sou um aluno, digamos assim, né, que gosta de estudar sozinho. Eu gosto de ter o meu momento, organizar o meu... Eu não gosto de estudar muito em grupo. Eu vou para estudos em grupo quando eu já fiz a minha parte, quando eu já estudei todo o conteúdo sozinho e eu já me organizei. Aí eu gosto de trocar ideias com os colegas e ir para estudar em grupo, né? Mas isso vai de pessoa para pessoa, né? Então você tem que fazer da forma que fique mais, que seja mais confortável, mais prazeroso também. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dá aí o seu joinha, dá aí o like para quem gostou do vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque é importante para o trabalho aqui também. E não deixem de ativar aí os sininhos das notificações para que o YouTube sempre lembre vocês quando um novo vídeo for postado, for publicado. E eu vou estar sempre lembrando também de novos vídeos sendo publicados na minha página lá no Instagram, né, @profleguimarães, né, me segue lá no Instagram também. Bom, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau!